Olá a todos! Hoje a gente vai falar sobre a história de saneamento no mundo. Uma jornada através do tempo e das culturas. Eu me chamo Alan Granato e estou fazendo o vídeo para a disciplina de Obras de Saneamento ECV 193. Saneamento no mundo. Introdução. O saneamento básico é um conjunto de medidas que visam garantir a saúde pública através da coleta, tratamento e disposição de água potável, esgoto e lixo. É um serviço essencial para a vida humana e impacta diretamente na qualidade de vida da população. A história do saneamento remonta às primeiras civilizações. As primeiras cidades como Mohenjo-Daro, Harappa, no Vale do Indo, já possuíam sistemas de esgoto e coletas de lixo. Na Roma Antiga, existiam arquedutos que transportavam água potável para a cidade, além de banheiros públicos e sistemas de drenagem. Ao longo do tempo, as técnicas de saneamento evoluíram com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. No século XIX, a invenção do filtro de água e do sistema de esgoto moderno representou um grande avanço para a saúde pública. No século XX, o tratamento de esgoto e a coleta de lixo se tornaram mais eficientes e seguros. E aqui a gente vê um dos primeiros tanques feitos pela humanidade. Ele está entre aquelas duas cidades ali que eu citei. As pioneiras no saneamento, Mohenjo-Daro e Harappa. As cidades de Mohenjo-Daro e Harappa, do Vale do Indo, floresceram entre 2600 e 1900 a.C. Aí foram exemplos notáveis de urbanismo e saneamentos avançados para a época. Eles contavam com uma estrutura complexa urbana que incluía redes de canais de água potável e esgoto subterrâneos. Uma rede de canais de terracota levava água potável para as casas e removia o esgoto para fossas sépticas. Banheiros privativos em algumas casas. Evidências arqueológicas revelam a presença de banheiros privativos em algumas casas, demonstrando um nível de higiene incomum para a época. Fossas sépticas para tratamento de esgoto. O esgoto era coletado em fossas sépticas, onde era parcialmente tratado antes de ser lançado no meio ambiente. Poços de água revestidos de tijolo. Poços revestidos de tijolo garantiam a qualidade de água potável, evitando a contaminação por águas subterrâneas. O sistema de saneamento de Mohenjo-Daro demonstra a sofisticação e o conhecimento técnico de suas civilizações. Essa infraestrutura contribuiu para a saúde pública e a qualidade de vida da população, tornando essas cidades exemplos notáveis na história do saneamento. Fatores descobertos com o passar do tempo. Mohenjo-Daro e Harappa, no Vale do Indo, atual Paquistão e Índia, datam de 2600 a.C. e foram pioneiras no urbanismo. Possuíam um sistema de saneamentos avançados para a época. A infraestrutura incluía rede de canais de água potável e esgoto subterrâneo, banheiros privativos em algumas casas, fossas sépticas para o tratamento de esgoto, fossos de água potável revestidos de tijolos. O saneamento na antiguidade. As primeiras civilizações, como os egípcios, mesopotâmicos e romanos, desenvolveram sistemas rudimentares de saneamento. Esses sistemas consistiam principalmente em canais de drenagem para escoar água suja e lixo. A falta de saneamento adequado contribuía para a alta mortalidade na época. Doenças como a cólera, tifo e disenteria eram comuns e muitas vezes fatais.
as primeiras civilizações que desenvolveram sistemas rudimentares de saneamento. Sistemas de esgoto e coleta de lixo eram rudimentares, e a falta de saneamento contribuía para a alta modernidade desta época também. Aqui a gente vê um aqueduto feito na Grécia Antiga. Usado para transporte de água na antiguidade via gravidade, uma espécie de adutora dos tempos atuais. Aqui uma representação de como que era o banheiro na Roma Antiga e como ele está atualmente, né? Uma antiga casa de banho em Roma, como que era, o pessoal tomava banho tudo junto. Lá atrás a gente consegue ver aquecendo uma água. Ou melhor dizendo, uma água já aquecida ali. Como que essa casa de banho está atualmente. E mais uma representação dela aqui. A gente percebe que as construções da época estão consideravelmente intactas ainda, né? Para você ver o trabalho que eles tinham e que era de qualidade. Agora, avançando um pouco, a gente vai falar sobre o saneamento na Idade Média. A Idade Média foi um período de retrocesso do saneamento. As cidades eram sujas e insalubres, com ruas estreitas e mal conservadas, e acúmulo de lixo e esgoto. A falta de higiene contribuiu para a proliferação de doenças como a peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa. Alguns pontos chaves aqui: a Idade Média foi um período de retrocesso no saneamento, as cidades eram sujas e insalubres, e a falta de higiene contribuiu para a proliferação de doenças. E agora a gente vai dar uma olhada em algumas imagens logo a seguir. Um hábito bastante comum na época era jogar tudo que é lixo ou dejeto na rua ao ar livre. Então, como a gente pode ver representado em várias pinturas e desenhos, eles não tinham a noção de que isso poderia acarretar como problemas na saúde deles. Outra pintura datada da Idade Média é pessoas defecando em plena rua. Então, nessa época, se você quisesse andar, você tinha que ficar atento para não ter dejetos na sua cabeça ou algo do tipo. Uma ilustração da população sofrendo em decorrência da peste negra. A peste negra dizimou 1/3 da população da Europa e não tinha causa definida na época por eles. Não sabiam se era pelo ar, na verdade eles achavam que era pelo ar. E não tinham nem como se defender. Para a gente entender um pouco melhor sobre o saneamento na Idade Média, a gente vai falar sobre a peste negra. A peste negra, também é conhecida como peste bubônica, foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Estima-se que a doença matou entre 30% e 60% da população europeia, entre 1317 e 1351. A peste era transmitida por pulgas de ratos infectados. As pulgas picavam os humanos e transmitiam a bactéria Yersinia pestis, que causava a doença. Os sintomas incluíam febre alta, dores de cabeça, inchaço nos gânglios linfáticos e manchas pretas na pele. A falta de saneamento adequado contribuiu para a rápida proliferação da peste. As cidades medievais eram sujas e insalubres, com ruas estreitas e mal conservadas, e o acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto
Essa situação facilitou a proliferação de ratos e pulgas, os vetores da doença. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, devastou o século XIV. E para a gente só estar passando uma revisão aqui, estima-se que matou entre 30% e 60% da população. E a falta de saneamento foi a causa principal, né, que fez a doença se espalhar tão rápido. Como a gente pode ver, na época eles não tinham máscaras, né? Então eles usavam esse bico de papagaio, pois eles achavam que a peste negra seria a forma de contágio dela seria através do ar. Então a forma que eles achavam de se defender era com essa máscara aí parecendo um pássaro. Meio aterrorizante até. E agora a gente vai falar sobre o saneamento na idade renascentista e iluminista. O Renascimento e o Iluminismo trouxeram um novo interesse pela ciência e pela saúde pública. Os estudiosos começaram a questionar as práticas medievais e a buscar soluções para melhorar a vida nas cidades. Leonardo da Vinci, por exemplo, projetou sistemas de esgoto subterrâneos para as cidades. Novas técnicas de coleta de lixo começaram a ser implementadas. Com o desenvolvimento da ciência e da medicina, a importância do saneamento básico para a saúde pública ficou cada vez mais evidente. As crianças começaram a investir em melhorias sanitárias, como a construção de cidades de drenagem e a instalação de fossas sépticas. Eu falei crianças, mas na verdade ali é cidades. Apesar dos avanços, o saneamento ainda era precário na maior parte do mundo. A mortalidade, em especial a infantil, continuava sendo alta devido às doenças transmitidas pela água e pelo esgoto contaminado. Vamos estar repassando aqui alguns pontos sobre essa época. O Renascimento e o Iluminismo trouxeram um novo interesse pela ciência e pela saúde pública. As cidades começaram a investir em sistemas de saneamentos mais eficientes, mas a mortalidade ainda continuava alta, pois eles não eram tão eficientes assim. Eles eram mais eficientes que na Idade Média, mas não como os atuais, né? Então, para finalizar, a gente vai dar uma olhada nas obras renascentistas da época. A gente pode ver essa praça aqui, que fica na Itália, e a gente vê o capricho que eles tinham com como que eles tratavam a água. Não era mais como na Idade Média, que eles não tinham nenhum zelo. Sem falar que possuíam também o domínio de dutos, né? Eles faziam tudo com tubulações. Essa praça aqui na França, a gente pode ver que eles faziam fontes, né? Para as pessoas poderem beber água e também como ornamentação. Então eles já tinham um domínio muito maior sobre a água na época. E obras que perduram até hoje, como a gente vai ver na próxima imagem, a foto atual do local. A foto atual do local, em toda a Europa a gente pode ter obras como essa, praças com fontes, e é isso que mais caracterizou na época renascentista, além do fato da obra de Da Vinci. Aqui a gente tem alguns esboços do sistema de esgoto subterrâneo que foi elaborado por Leonardo da Vinci na época. Só que eles não chegaram a serem construídos, né? Assim como avião e várias outras ideias dele só foram executadas alguns séculos depois, infelizmente. Mas é uma das marcas do saneamento da época. Agradecer a todos que estiveram aí na apresentação, galera, e até a próxima. Valeu!